São alunos da? Da PUC. Da PUC, Sim. tá. O ofício tá aqui. Vocês aí, tá? Uhum. Então, vamos lá. A entrevista vai consistir em 6 perguntas. Uhum. Deixa eu só encontrar a entrevista em si aqui. Acho que a gente já pode começar com... Se o senhor puder, por favor, falar o seu nome e... Ok, bom dia a todos. Meu nome é Gamal, eu sou professor na área de teologia, especializado na área de docência do ensino da religião e sou diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, fundada em 1957, que é mantenedora dessa mesquita, de um cemitério muçulmano e de uma sociedade beneficente. E dirijo também o Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos, que trabalha na área de pesquisa acadêmica dentro do islamismo. Obrigado. Então, a nossa primeira pergunta é... como você percebe que é a relação da sociedade com sua prática religiosa? Como você percebe? Como você percebe que é a sua relação... Como que é a relação da sociedade com sua prática religiosa? De qual sociedade você se refere? A sociedade percebida Brasileira que você no... está inserindo. digamos no Paraná. A sociedade externa da nossa comunidade? Isso. Tá. Eu acredito que as pessoas nos veem com respeito, né? Porque sabem que os muçulmanos vivem a sua fé. Ter fé não é só uma questão de definição de religião, é muito mais do que isso. É vivenciar os valores religiosos como uma filosofia de vida. Então a religião nos cobra muito. E aquele que é um muçulmano significa que ele é submisso às regras, às vontades e às leis divinas. Então, toda pessoa que se reverte ao islamismo ou passa a seguir o Islã, ela tem um comportamento ético e moral a ser praticado, né? E isso se reflete de uma forma maior e mais ampla quando existe uma comunidade, né? E é dessa forma que a sociedade brasileira e mundial nos observa, né? Sempre com respeito aos muçulmanos. A segunda pergunta é: você percebe preconceitos, tanto negativos quanto positivos, dos outros com sua religião? Infelizmente, sim, né? O preconceito vem da ignorância das pessoas que nunca leram nada sobre o islamismo e que publicam fake news, né? Não veem a procedência das matérias, não sabem a veracidade daquele conteúdo e ficam replicando matérias que não conhecem ou assuntos que não conhecem. Quem conhece o Islã, quem leu alguma coisa básica sequer sobre o islamismo, respeita o Islã, né? Agora, os preconceitos são criados por pessoas que não conhecem, infelizmente, o tema, né? E ele existe e ele tem nome, né? Esse preconceito se chama islamofobia, né? Ele nasceu lá em 2001, no atentado às Torres Gêmeas em Nova York, e de lá para cá nós temos aí 17 anos de preconceito contra muçulmanos. A terceira pergunta é: você já teve que modificar sua prática religiosa, seja por inibição ou alteração de comportamento, em função das práticas sociais em sua volta? Não, não. Graças a Deus não. Nunca precisei esconder minha identidade religiosa. Sempre tive liberdade para fazer isso. Isso eu estou falando aqui no Brasil, né? Mas essa realidade não é a nível mundial. Então, muitos muçulmanos em muitas localidades, em muitas regiões, infelizmente, têm que omitir, né, a sua identidade religiosa, muitas vezes para não serem mortos, né? E na língua árabe isso tem até um nome, chama-se taqiya, né? É você ocultar a sua identidade para proteger a sua vida, para não ser morto, né? Mas isso em casos extremos onde você corre risco de morte realmente, né? Mas isso existe, infelizmente, em vários países do mundo.
E, lamentavelmente, muitas vezes contra correntes muçulmanas que agem assim contra outras correntes muçulmanas. Né? Então, o próprio Islã tem inimigos internos dentro de si que muitas vezes são intolerantes, são radicais, são preconceituosos. A quinta é... não, vamos, é a quarta. Você já entrou em algum conflito em função de visões religiosas? Conflito, bom, o que a gente entra são embates muitas vezes pelas redes sociais, né? Uhum. De pessoas que não compreendem, né, a religião, e nós temos que explicar devidamente os conceitos, né? Isso é frequente, né? Agora, fora isso não, embate físico, algo nesse sentido não. A quinta é: qual é a sua visão sobre pessoas não praticantes de sua religião? Boa pergunta. É muito complicado essa questão, né? Porque o Alcorão mesmo diferencia, né? Ele diz que há muçulmanos e há crentes, né? Então ele divide em dois grupos os seguidores do Islã, né? Por quê? Ser muçulmano, qualquer um pode ser um muçulmano. A partir do momento que ele faz um testemunho de fé, onde ele atesta que Deus é um só e que o profeta Muhammad é o último profeta que Deus enviou à face da terra, você tem então o testemunho de uma pessoa que aderiu ao Islã. Mas isso não basta para ser considerada uma pessoa crente no Islã. Para ela ser considerada crente no Islã, ela vai ter que viver os valores da fé. Ela vai ter que rezar 5 vezes por dia, ela vai ter que peregrinar a Meca, ela vai ter que jejuar no Ramadã, ela vai ter que estudar o Alcorão, ela vai ter que conhecer as leis islâmicas, ela vai ter que participar de aulas e cultos religiosos. Quer dizer, ela só é considerada um verdadeiro muçulmano no Islã a partir do momento que ela se torna um crente. Uhum. E aí a pergunta é difícil, né? Porque você tem 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos, com estimativa a nível global. E a pergunta que eu deixo é: quantos desses são verdadeiros crentes? 10%? 20%? Né? Então, é isso que nos preocupa. E o nosso trabalho como entidades muçulmanas no mundo inteiro é isso, é edificar os muçulmanos, né? É formá-los, é educá-los, é instruí-los para que eles possam realmente se tornarem verdadeiros crentes, né? Porque só o testemunho verbal de uma pessoa que pode ser feita pela internet hoje não é suficiente. Uhum. Não é suficiente. Ela só vai ter um crescimento espiritual a partir do momento que ela viver os valores da fé de forma prática em sua vida. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na uma pessoa. Porque a sociedade hoje não tem limites, né? A sociedade hoje é um mercado aberto, onde tudo é possível. Uhum. E nem tudo que nos oferecem é salutar para nós. É salutar para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa eternidade, né? Então a religião, ela separa, né, o joio do trigo. O que é bom para nós, ela admite. O que é ruim para nós, ela refuta, ela coloca do lado, né? Justamente para que a pessoa não contamine a sua alma e não a leve, infelizmente, ao inferno. Porque a vida pós-morte continua, né? Uma prova disso é a morte, que é uma continuação da vida, né? É Deus a quem retira a alma, não somos nós que decidimos: olha, eu vou morrer, estou, né, pedindo o meu translado para a eternidade. Nós não temos esse poder. Quem comanda a nossa vida é Deus, porque foi Ele quem nos deu a vida, e é Ele quem tem direito a tirar esta vida deste mundo terreno e migrá-la ao mundo espiritual. Então nós pensamos na nossa eternidade, nós sabemos que essa vida é muito curta, nós não viveremos muito tempo na face da Terra, e a vida pós-morte é eterna, onde a alma é imortal. Então que lógica é essa em apenas se apegar ao mundo terreno e esquecer do mundo espiritual como se ele não existisse? Se você vê pessoas morrendo todos os dias, basta você abrir o jornal que você vê lá recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e senis. Quer dizer, a morte não tem idade.
Não é isso? Então, o que é que nós estamos fazendo para esse nosso retorno a Deus? Que ações nós estamos fazendo? Que obras nós estamos fazendo? Nós estamos realmente glorificando a Deus? Não estamos glorificando a Deus? Estamos seguindo os modismos da sociedade? Isso nos salvará? Né? Então a religião questiona tudo isso e leva à racionalidade. Nós somos responsáveis por cada ação que nós fazemos na Terra. Cada palavra que nós fazemos, cada gesto que nós fazemos, cada ato que nós fazemos. Sobre tudo nós respondemos. E Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para isso, para que a gente possa fazer as escolhas. Mas ter o livre-arbítrio não quer dizer que nós não somos isentos da responsabilidade sobre os nossos atos. Né? Nós respondemos pelos nossos atos diante de Deus. O que a religião faz é procurar orientar. Dizer, olha, isso diante de Deus é lícito, você pode fazer, é permitido. Isso diante de Deus é considerado um pecado, você tem que se afastar, você não deve praticar. Né? Então, essa orientação precisa, normativa, em termos de regras e leis que os muçulmanos estudam, no que a gente chama de Sharia, é que vai servir como uma bússola orientadora, é ela que vai dar um direcionamento para nós. Né? Porque nós, no achismo, não podemos chegar a lugar nenhum. Né? Então nós temos que ter uma informação segura, de uma fonte segura, que é Deus, para nos orientar. Porque os seres humanos são falhos. Eu não posso me apoiar em filosofias humanas, em opiniões humanas, em conceitos humanos, porque eles não são perfeitos. Veja os sistemas, o marxismo, o comunismo, o socialismo, o capitalismo, aonde levaram a humanidade? O nazismo, não é mesmo? Qual foi o resultado? Né? Então, isso é uma prova de que os sistemas são imperfeitos. Diferente dos sistemas divinos que estão perfeitos, né? Que tem uma lógica do Criador de todo esse universo. Ok. A sexta é a última, né? O que mais você gostaria de acrescentar sobre sua experiência como praticante de sua religião? Bom, eu tenho muita coisa a acrescentar. Eu acredito que eu aprendi muito nesses anos de estudo, vivendo o Islã, estudando o Islã, praticando o Islã, conhecendo muçulmanos, conhecendo países muçulmanos. E isso só agregou no meu conhecimento, eu só evoluí nesses meus 30 anos de estudo sobre o islamismo. Né? Quando eu comparo meu direcionamento ao Islã e os jovens da minha idade e a forma como eles têm vivido na sociedade, eu vejo que eu evolui muito, né? Porque a sociedade infelizmente não oferece nada de positivo, enquanto que a religião te leva à edificação, né? A conhecer novos conceitos, novos valores, o questionamento da vida. Isso faz com que você cresça como pessoa. Então, no islamismo nós temos um ditado que diz: se a cada dia que passa você não adquirir um conhecimento novo, você está regredindo. Então eu lhe pergunto, quantas pessoas estão perdendo dias das suas vidas no mundo virtual? Em vez de estarem buscando conhecimento, livros, literatura que os edifique, não é mesmo? Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós produzimos, por aquilo que nós plantamos. Nós temos que semear coisas boas para colhermos coisas boas. Né? E aí Deus, obviamente, olhará por nós. Né? Quando Ele vê que há essa iniciativa, Ele orienta e ampara, né, os seus servos. Né? Porque Ele quer o melhor dos seres humanos. Né? Nós nunca seremos perfeitos. Porque nós não fomos feitos perfeitos por Deus. Como Deus diz no Alcorão, o ser humano foi criado débil, com debilidades, com falhas, com erros. Ele não é perfeito. Mas isso não significa que ele não possa evoluir, que ele não possa buscar o máximo da perfeição que ele possa atingir. Então, a nossa responsabilidade é muito grande na vida terrena.
Nós temos muito a fazer neste mundo para pleitearmos um mundo superior melhor, né? Se é isso que nós queremos. Primeiro a gente tem que traçar um objetivo, né? O que é que nós queremos para a nossa vida? Apenas essa vida curta, breve, terrena? Ou queremos algo melhor numa outra existência que Deus nos promete, uma vida bem melhor que esta vida na Terra? Então são prioridades que o ser humano tem que definir, que ele tem que buscar a saber o que ele quer para si, né? Eu acho que nós temos que pensar mais adiante. Não podemos pensar só no aqui e no agora, porque a vida é muito transitória, né? E a religião nos abre muitos horizontes nesse sentido, né? Profetas já faleceram antes de nós, nossos parentes já faleceram antes de nós, nossos amigos muitas vezes têm morrido. Nós não seremos diferentes, né? Então, para que esse apego tremendo ao mundo material se você não vai levar um níquel deste mundo terreno? Como dizem, o caixão tem gavetas. Então, para que esse apego todo à matéria, achando que isso vai salvá-lo da eternidade, ou vai comprar um pedacinho no céu, como a igreja vendia há séculos atrás, né? Nós não cremos nisso. Nós cremos que nós temos que produzir o bem, ajudar as pessoas, fazer obras que edifiquem a terra, e guiarmos as pessoas ao caminho do bem, orientarmos aos outros também ao caminho do bem, não só a nós, mas aos demais. E eu acredito que dessa forma a gente pode construir uma sociedade melhor, né? Veja a sociedade brasileira, o quanto clama por ética na política, porque não aguenta mais, infelizmente, o desvio dos recursos públicos. Estão dilapidando o futuro de milhões de pessoas no Brasil. Até quando isso? Até quando a gente vai suportar o jeitinho brasileiro em tudo? Então a religião questiona esse tipo de comportamento. Por que não sermos pessoas corretas, honestas, certas, direitas? E aí a filosofia da religião vai nos orientar nesse sentido, né? Ok. Então, essas foram as perguntas. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Espero que